Fala galera, como vocês estão? Como vocês se encontram? E hoje é o nosso dia de estudar Atos capítulo 4. Nosso estudo aprofundado em Atos capítulo 4. Tem sido muito bom estar com vocês, estudando, aprendendo. Já falei, é um desafio para mim, porque eu quero ir mais fundo nas escrituras, quero ler mais a palavra, eu não quero ficar na superficialidade, eu sei que você também não quer. E tem sido um desafio, porque é muito difícil com a vida sendo pastor de igreja, pastoreando um rebanho local, trabalhando com assistência, levando cesta básica, querendo ser forte nessa área, arrecadando situações, no ministério de visitas nosso muito forte, pregando o evangelho. Não é fácil passar um tempo estudando a palavra com você, de verdade. Mas isso tem me forçado, me disciplinado, me forjado a ser um pastor de acabativa. Tem muita gente que é de iniciativa, mas de pouca acabativa. E eu preciso acabar isso. São 28 capítulos que o livro de Atos tem me ensinado muito, tem me tornado um pastor mais aprofundado, mais bíblico, e talvez vai te abençoar também. Talvez não, tem te abençoado. Então eu peço que se foi legal, comenta, sabe? Se tem algo que eu preciso mudar nesses estudos, a gente tá usando o livro do Hernandes Dias Lopes, né? É o estudo de Atos de Hernandes Dias Lopes. E se tem algo que você não está gostando, me dá um toque, me dá um feedback nos comentários. Se você não gostar do vídeo, dá dislike. Se você gostar, dá um like, deixa um joinha. E a gente vai aprender hoje sobre Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, o título é o seguinte: As marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. A gente às vezes acaba lendo algum trecho do livro para nos ajudar, às vezes a gente passa batido, mas a gente vai ler e vai conversar sobre algumas situações em Atos capítulo 4. Antes de ler, eu quero só lembrar você que Atos capítulo 4 ele começa continuando no capítulo 3. Você lembra que no capítulo 3, o paralítico, há 40 anos na Porta Formosa, é curado por João e por Pedro. Pedro cura eles e ele começa a pregar que não foi pelo poder dele que ele foi curado, que foi pelo poder de Jesus, pelo nome de Jesus, o Nazareno. Ele joga Jesus lá em cima e começa a pregar: esse mesmo Jesus que vocês mataram, que vocês crucificaram. E ele prega e as pessoas, muitos creem. O problema é que isso trouxe perseguição para eles, porque quando as portas do céu se abrem para a igreja e traz salvação, elas se fecham para o mundo e o mundo vai trazer oposição para a igreja. Então eu quero ler um pouquinho. O Pentecostes foi um divisor de águas na vida da igreja. Antes de receberem o Espírito Santo e deles serem cheios, os discípulos estavam trancados com medo dos judeus. Em João capítulo 20, versículo 19, fala que eles estavam com medo dos judeus. Contudo, cheios do Espírito, foram trancados pela falta do medo. Antes de serem revestidos com poder, os discípulos estavam transtornados. Agora eles estavam transtornando o mundo. Antes tinham o Espírito Santo, agora o Espírito Santo os tinha. Antes o Espírito Santo estava residente, morava neles. Agora o Espírito Santo era presidente, governava eles. O Espírito desceu sobre a igreja de forma audível, como um som impetuoso. Desceu de forma visível, em colunas de fogo. Desceu de forma soberana e misteriosa, como um vento impetuoso. As multidões se ajuntaram. Pedro pegou com autoridade e poder uma mensagem cristocêntrica e cerca de 3.000 pessoas foram salvas. Pedro, covarde, agora era um gigante. Pedro, que negava Jesus, agora dava um ousado testemunho de Jesus. Às 3 horas da tarde, Pedro e João foram ao templo orar, só recapitulando, né? E um milagre aconteceu. Um paralítico coxo de nascença, com mais de 40 anos de idade, foi curado pelo nome de Jesus, o Nazareno. A multidão se juntou, Pedro pregou a mensagem e logo se tornou a perseguição. E o pessoal prendeu eles. Então a primeira coisa, uma marca da igreja cheia do Espírito Santo é que ela enfrenta perseguições. Se você começar a buscar o Senhor, começar a fazer a diferença, as pessoas vão começar a te perseguir. Ou pessoas que são do mundo, ou pessoas de dentro da igreja. Isso é normal. Você começa a fazer algo pelo reino de Deus, o diabo pode tentar pessoas que também são de Deus para te barrar, para te perseguir, para te acusar, para te afrontar. Então é muito normal que você também tenha perseguições dentro da igreja. Então a marca de uma pessoa, de uma igreja cheia do Espírito Santo é que ela enfrenta perseguições. A igreja deve esperar o poder do céu e a oposição do mundo, o revestimento do poder do Espírito e a perseguição dos homens. Uma igreja cheia do Espírito Santo enfrentará lutas. Quais lutas que essa igreja cheia do Espírito Santo enfrenta? A primeira, no capítulo 4, versículo 1. Falavam eles ainda com o povo quando sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, ressentidos
por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos? Então, no primeiro versículo, eles falam, ele já estão, os saduceus ficaram ressentidos. Primeira coisa, porque os saduceus eram contra, era uma doutrina judaica que pregava contra a ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam que os mortos ressuscitavam. Eles acreditavam que morreu, acabou. Existia Deus, Deus era um Deus que se envolvia na história de Israel, o povo era Israel, mas eles não acreditavam que os mortos ressuscitavam. Então esse era o tema central assim, da perseguição deles com a igreja. É interessante que, embora formassem um grupo que mais se opôs a Jesus durante o seu ministério, né, em Atos você vê que é só dos seus que batem de frente com os apóstolos, com as igrejas. Mas antes eram os fariseus que tinham, em vida, os fariseus perseguiram mais Jesus do que os saduceus. Mas depois da morte e ressurreição de Jesus, quem mais perseguiu o cristianismo e a igreja foram os saduceus. Você vê muito isso no capítulo 4, versículo 1, agora que a gente acabou de ler. E no capítulo que vem, no capítulo 5, versículo 17, eles também perseguiram de novo a igreja. Eles eram a classe governante dos aristocratas ricos. Politicamente, entregaram o sistema romano e adotaram uma atitude de colaboração. Ou seja, eles colaboravam com o Império Romano ali. O Império Romano dominava a região e eles colaboravam, pagavam impostos para os romanos. E, teologicamente, criam que a era messiânica havia iniciado no período dos Macabeus. Para você que não sabe, antes de Jesus vir, um tempo antes, teve a revolta dos Macabeus, que era um povo armado, de uma revolta armada judaica, que tentou ficar independente dos romanos, mas não aguentou por muito tempo. Mas eles acreditavam que a era messiânica já tinha começado ali. Portanto, não estavam à espera de um Messias. Também não acreditavam na doutrina da ressurreição, como eu disse para vocês. Então eles achavam que os apóstolos eram hereges, eram pessoas que estavam falando besteira, eram pessoas que estavam falando mentiras. Os sacerdotes procediam dos partidos dos saduceus, então tinha os sacerdotes que cuidavam, que eram autoridades, só estavam abaixo do sumo sacerdote, eles pertenciam a esse partido, dos saduceus. O ensino de Jesus era uma ameaça para eles. Além do mais, os saduceus eram liberais e não acreditavam em anjos, em espíritos e nem na doutrina da ressurreição, como eu já disse. Então eles não acreditavam nesse negócio de espiritual. E Jesus pregava muito em cima disso. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus falou muito sobre anjos, né? Então, nós cremos nos anjos, nós cremos em espírito, nós cremos que nós somos chamados de corpo, alma e espírito. Mas eles não acreditavam nisso. E você vê que, por causa dessa inveja, eles foram buscar eles lá. Ressentidos, eles mandaram que o capitão do templo, quer dizer, o capitão do templo estava só abaixo do sumo sacerdote, fosse lá e prendesse Pedro e João. Veja no versículo 3. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Então, 3 horas da tarde, Pedro foi orar, ele curou aquele aleijado, né? Mais ou menos 3 horas da tarde, e pregou. Então era mais ou menos 5, 6 horas da tarde que eles foram presos, foram pegos ali e foram presos. Então eles prenderam Pedro e João no cárcere. Então Pedro e João passou a noite ali na cadeia. E você vê que essa é a primeira vez que um cristão, por causa da sua fé, vai dormir numa prisão por causa de confessar Jesus como Senhor e Salvador. Eles são o primeiro. Pedro e João inauguram esse costume que durante os séculos vai ser eternizado, né? Muitas pessoas vão dormir em prisões por conta da sua fé em Jesus, mas Pedro e João foram os primeiros, né? Eles acharam que ia intimidar os apóstolos, mas na verdade não intimidaram nada, porque a igreja continuava firme orando por eles. O terceiro lugar desse ressentimento que eles tinham, né, dessa perseguição, é o crescimento espantoso da igreja. Veja no versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Quer dizer, prender eles não adiantou nada, porque o evangelho estava crescendo, a pregação verdadeira do evangelho estava fazendo que as pessoas aceitassem a Cristo. Em quarto lugar, é a confusão dos adversários. Então, quando você está pregando o evangelho, os seus inimigos eles vão se confundir. O único motivo dos inimigos fazerem coalizões e se juntarem é contra o povo de Deus. Pilatos e Herodes eram inimigos até terem um inimigo em comum, Jesus. Então eles se juntaram para crucificar Jesus. A confusão dos adversários. Veja, no dia seguinte, versículo 5 e versículo 7. Reuniram-se em Jerusalém as autoridades, e os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João e Alexandre.
e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Pondo-se perante eles, os arguiram. Com que poder ou com que nome e no nome de quem vocês fazem isso? Marshall diz que os 3 grupos mencionados são provavelmente os 3 componentes do Sinédrio. Lembrando, o Sinédrio é o grupo dos 70 mais importantes líderes da nação. É como se fosse um congresso nacional, ou como se fosse o STF da vida, né? O Sinédrio era formado por 70 dos mais altos líderes da nação que julgavam causas dentro da nação. Primeira classe de pessoas que estavam no Sinédrio eram os anciãos, que também a maioria participava da classe dos saduceus. O segundo povo que mais estava ali no Sinédrio eram os escribas, doutores da lei. A maioria dos escribas eram fariseus. Os fariseus perseguiram muito Jesus nos evangelhos. Uma outra grupo que estava eram as autoridades, que deve ser identificado como elemento sacerdotal no Sinédrio, às vezes chamados de principais sacerdotes. Eram os detentores das várias posições oficiais na administração do templo. Podemos notar de que a passagem como os negócios do templo estavam firmemente nas mãos de algumas poucas famílias poderosas. De acordo com Warren Wiersbe, o sistema religioso judaico se tornara tão corrupto que os cargos eram passados de um parente para o outro, sem nenhuma consideração com a palavra de Deus. Ou seja, eles não estavam aí se a pessoa tinha uma vida, se a pessoa era uma pessoa correta, ética, eles estavam passando de pai para filho e é assim mesmo. Não tinha nenhuma consideração com o padrão que Deus exigia. Estava tão corrupto o sistema religioso deles que eles estavam passando de qualquer jeito. Tanto é que teve um autor desconhecido no Antigo Testamento que ele definiu nepotismo como a prática que homens maus fazem dando boas dádivas para os seus filhos. Então quer dizer, o cara é mau caráter, o cara não é ético, mas ele sabe favorecer os seus filhos. Esse autor, ele denominou nepotismo dessa forma. Você é mau, mas você sabe beneficiar a sua família, né? O Sinédrio judaico era composto de 70 membros, mais o sumo sacerdote, que era o presidente. Os apóstolos não esperavam justiça desse tribunal, que contratou testemunhas falsas para sentenciar Jesus. Você vê que os apóstolos não esperavam que o Sinédrio fizesse justiça. E não parece uma contradição com os tempos que nós vivemos hoje? Onde cristãos saem pelo Facebook defendendo o presidente, ou defendendo o lado B ou C, ou defendendo um extremo ou outro. Olha, eu já fiz postagem com cunhos políticos na minha rede social, mas hoje eu tento me abster um pouco, porque eu sei que não vai ser nenhum governo terreno que vai trazer o reino de Deus para nossa vida. É a igreja de Jesus, são as pessoas que são cheias do Espírito Santo que vão trazer resposta para os problemas da humanidade. Não vai ser governo. Você deve votar, deve pesquisar os seus candidatos no tempo de eleição. Você deve fazer a melhor opção do seu voto dentro do nosso país, que é a democracia. Mas não espere que eles serão o salvador da pátria. Não tem salvador da pátria. Não existe isso. Não existe isso. Você não deve ficar no meio do fogo cruzado, esquerda, direita. Você tem seu pensamento, a gente tem que respeitar o pensamento de todo mundo. Você tem até direito de se posicionar quando você quiser. Mas uma dica de alguém que já sofreu com isso, de alguém que perdeu tempo com isso, é entender que Deus não tem lado. Deus não é democrata nem republicano, Deus não é esquerda nem direita. Tem coisas na Bíblia que são de esquerda, tem coisas na Bíblia que são de direita. E nós precisamos entender que Deus não tem um lado. Deus não tem um lado nunca. O lado de Deus está muito acima de qualquer governo humano. Então fique do lado de Deus, tá bom? E você vê que é muito interessante que eles não esperavam a justiça viesse do Sinédrio. Eles não esperavam um governo político humano. Eles confiavam em Deus. Eles confiavam que Deus iria ajudar eles. A pregação dos apóstolos e a milagrosa cura do coxo perturbaram profundamente a liderança religiosa de Jerusalém. Eles se viram diante de um sério impasse. O homem coxo era conhecido porque estava há 40 anos lá. E a cura havia sido notória, pública e irrefutável. De onde, porém, vinha esse poder? Qual era a fonte de tão extraordinário milagre? Eles estavam confusos, perplexos. Sabiam que algo insólito havia acontecido, mas não tinham explicações. Anteriormente, os principais sacerdotes tinham perguntado a Jesus com que autoridade, no grego exousia, ele havia purificado o templo e ensinava o povo. Agora, eles perguntam aos apóstolos com que poder, dínamos ou dinamis, que eles tinham curado o homem coxo. Então, eles perguntaram, que autoridade você faz isso? Perguntaram para Jesus e perguntaram para os apóstolos, com que poder vocês fazem isso? Eles estavam espantados. Nós não conseguimos curar pessoas. Eles conseguem. E você vê que é muito legal
que esse poder ele vai se mostrar durante todo o livro de Atos e durante toda a história da igreja. Esse dunamis no grego, esse dynamos, ou esse dynamis no grego, que é poder extraordinário, ele está presente em nós. Nós podemos curar enfermos, podemos orar por libertação de demônios, podemos libertar pessoas, podemos, no nome de Jesus. Nesse poder que Deus nos reserva pelo Espírito Santo. Em quinto lugar, a resposta ousada de Pedro. Acompanhe aí no versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo, anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo com que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É interessante que o acusado se tornou um acusador. Aquele que vocês crucificaram, né? Aquele que estava sendo acusado se tornou um acusador. Aquele que era réu se tornou um juiz, proferindo sentenças para aquele sinédrio. Aquele que outrora tinha sido chamado para ser investigado se tornou uma testemunha, dizendo: vocês crucificaram a pedra angular. E a Bíblia vai falar que Jesus era essa pedra angular que os construtores rejeitaram. A nação de Israel rejeitou a pedra angular, aquele que era o principal, aquele que tornava tudo, que fortalecia tudo. Pedra angular é aquela estrutura que, se ela não tiver naquele edifício, o edifício acaba. E ele fala assim: Jesus era a pedra angular que vocês crucificaram. É muito interessante ver Pedro, que era acusado, se tornar um acusador ali. Não. Vocês estão me perguntando? Eu estou falando para vocês. Foi no nome de Jesus que eu curei esse homem. Aquele Jesus que vocês mataram. Aquele Jesus que era a pedra angular, profetizado pelos profetas, vocês mataram ele. Não tem problema. O versículo dos profetas diz que essa pedra angular, qualquer um que der nela não consegue aguentar a pressão, vai morrer. Quem dá nessa pedra não aguenta. Quem tenta se levantar contra essa pedra perde. É muito interessante isso, essa reviravolta. Quando você está cheio do Espírito Santo, você pode ir em qualquer lugar, você será irresistível. O Espírito Santo vai te tornar forte e poderoso, né? Veja que lindo essa situação. John Stott diz que Pedro passa da cura à salvação, do particular ao geral. Ele vê a cura física de um homem como uma ilustração da salvação que é oferecida a todos em Cristo. Os dois negativos, nenhum outro e nenhum outro nome, proclamam a singularidade positiva do nome de Jesus. A morte e a ressurreição, a sua exaltação e autoridade, fazem dele o único Salvador, já que nenhum outro possui tais qualificações. Você vê que Pedro, de novo, ele usa da cura. Ele já testemunhou no templo, agora num sinédrio, no meio do tribunal, cheio de autoridades. De novo, ele usa da cura como pretexto para pregar. E nenhum outro nome há dado entre os homens no qual devamos ser salvos. Porque só em Jesus tem as qualificações do Messias, do Cristo, do Senhor que nos salva, do Salvador. Em sexto lugar, é a constatação inevitável dos líderes, né? Vejam, ao verem, no versículo 13 e 14, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiravam-se e reconheceram que haviam deles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham no que dizer ao contrário. E às vezes, eu vou falar para você, no seu trabalho, na sua vida, no seu dia a dia, as pessoas vão ficar procurando brechas, e às vezes elas vão encontrar, porque você é humano, né? Mas você, quando você está em Cristo, você tem que orar, se encher do Espírito Santo, para que as pessoas olhem para a sua vida e falem assim: nós não temos nada o que dizer contra elas. A gente procura algo para atacá-las, a gente procura alguma situação para elas, para acusá-las, para difamá-las, mas olha o que diz, eles não tinham nada que dizer em contrário. Por quê? Porque era notório. Aquele homem era paralítico, 40 anos, todo mundo conhecia eles, e ele foi curado. Não tinham o que falar dos apóstolos, não tinha. E a primeira palavra que eles usam no grego, agramatoi, que quer dizer iletrados, significa sem treinamento, sem entendimento, sem a profundidade, né, de estudos, sem ter passado numa escola rabínica.
E a segunda palavra grega é idiotai, né? Você já ouviu o termo idiota? Esse texto aqui, idiotai, é um termo grego traduzido por incultos, leigos, né? Sem instrução. Pedro e João eram iletrados mesmo, e também eram incultos, mas eles tinham intrepidez. Pedro e João não tinham prestígio nas altas rodas da liderança religiosa de Israel, mas tinham havido estado com Jesus. Pedro e João não ocupavam cargos de liderança, mas tinham provas irrefutáveis de um ministério eficaz. Eles estavam presos, mas todos sabiam que tinham estado com Jesus, o libertador. Eles possuíam um milagre para apresentar. O maior argumento do evangelho, um homem transformado, um coxo andando, um cego vendo, um bêbado sóbrio, um drogado cheio do espírito, um blasfemo reverente, um avarento honesto. O cristianismo é a religião dos fatos. Por isso que eu sempre digo, se a igreja ela não for atuante, se a igreja não curar pessoas, se a igreja não libertar pessoas, se a igreja não ser usada por Deus para restaurar casamentos, para restaurar famílias, para mudar histórias, ela é a religião dos fatos, ela transforma vidas, ela transforma pessoas, não tem como, né? E certa vez existia um embate entre um ateu e um cristão, e esse cristão perguntou assim para esse ateu: me traga aqui apenas uma pessoa que o ateísmo transformou a vida dela, e eu lhe trarei multidões nas quais o cristianismo mudou a vida delas, Jesus mudou a vida delas. Então é muito contraposto assim. Jesus ele muda a vida das pessoas, isso é fato. No versículo 15 e 16 ele vai mostrar a perplexidade dos líderes, eles ficaram espantados. E mandando sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. O sinédrio estava em polvorosa, eles estavam, viu? Como que nós vamos responder a isso? Não tem como, é um sinal gigante. Em oitavo lugar, veja aí no versículo 17 e 18, a decisão desesperada do sinédrio. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenou-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Ameaça e proibição foram as armas usadas pelos líderes do sinédrio. Ameaça, acusação, intimidação, né? Mas isso não deu para parar João e Pedro e João, eles falaram assim: não. Veja no versículo 19 e 20, a resposta que eles dão. Mas Pedro e João responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir vocês mais do que ouvir a Deus, porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Né? A autoridade de Deus está acima da autoridade dos homens. Quando uma autoridade humana torna-se absolutista, precisamos desobedecê-la. Por isso que eu sempre falo que quando saiu uma lei no Brasil dizendo assim, não pode mais anunciar o evangelho, não pode mais falar do nome de Jesus, eu vou desobedecer essa ordem. A igreja deve desobedecer essa ordem. Eu não estou falando de igreja aberta, tá? Que igreja, templo, né? Templo aberto não quer dizer evangelho sendo pregado. Estou falando do evangelho ser pregado. O dia que o nome de Jesus for proibido você pregar, aí você desobedece. Você tem que desobedecer. Você vê que lindo, né? Daniel e seus amigos lá no Antigo Testamento sabiam que era errado consumir alimento sacrificado aos ídolos. Sabiam que era errado se prostrar diante de uma estátua. E eles desobedeceram a ordem do rei. Sempre que uma lei humana bater com a lei de Deus, você tem que desobedecer. Você tem essa permissão para desobedecer. Desobedeça, servindo a Deus. Sempre que o patrão pedir para você mentir, desobedeça a ele. Seja fiel a Deus, tá bom? Os dois apóstolos disseram, veja que lindo, nós vimos os fatos. Vimos o Senhor Jesus morrer, vimos Jesus ressuscitar, vimos seus milagres, vimos cegos, coxos, leprosos serem curados. Precisamos de tudo isso, presenciamos tudo isso. Fomos transformados e conquistados por esse poder. Ele está falando assim, nós vimos tudo isso, nós vimos Jesus viver junto com nós, morrer, ressuscitar, curar os enfermos. Nós não podemos deixar de falar tudo o que temos visto e ouvido. Eles viram isso, e não tinha como eles negar isso. Diziam de John Knox, esse homem teme tanto a Deus que não tem medo de homem algum. Né? A gente não pode ter medo dos homens, não podemos ouvir mais os homens do que a Deus. Quando o carrasco da Perpétua, isso numa jovem cristã que foi martirizada em Cartago, no início do século III, sob o reinado de Sétimo Severo, ela estava sendo morta pelo carrasco e ela diz assim, viva, eu te vencerei.
Na minha morte eu te vencerei mais ainda. Feliz de morrer sabendo que eu tenho que desobedecer. Eu pago o preço até de morrer, se preciso for. Porque morrer para mim não é um problema. Nas horas de perigo, o diabo vem negociar. Cuidado, se você não ceder, vai se prejudicar, hein? Já viu pessoas falarem isso? Assine esses documentos, você vai sair bem. Faça tudo o que o patrão mandar, senão você vai ser mandado embora. Dê propina, senão você perderá esse negócio. E quantas vezes nós somos tentados a agir nos padrões do mundo? Quantas vezes nós somos tentados a ser cobra, a sermos lobo? A Bíblia fala para sermos astutos como serpente. Mas se isso custar o seu caráter, a sua ética, a sua moral, não faz. Não faz. Não faz. O diabo quer negociar com você o seu caráter. E Pedro e João não negociaram. Nós não vamos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Vocês podem falar aí, nos prender, vocês já saibam que a gente vai sair daqui e vai anunciar. Quando Pedro tentou a Jesus, buscando afastá-lo da cruz, você lembra que Jesus falou? Saia de perto de mim, Satanás. Arreda-te, Satanás. Porque você não discerne das coisas do Espírito, do reino, você discerne só das coisas do mundo, deste mundo. Jesus não negociou, não tentou conversar com o diabo, não. Quando Pedro foi usado pelo diabo, ele falou, sai daqui, Satanás. Não negocie. Pedro e João estavam ali, não negociaram. Não abriram concessões. Eles foram firmes. Não, nós não vamos deixar de anunciar o que temos visto e ouvido. Em 10º lugar, a postura covarde do Sinédrio. Depois, ameaçando-os ainda mais, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos que aquele a quem operava essa cura milagrosa. Olha que lindo. 40 anos preso, com a perna debilitada, não podia andar, é curado. Mas eles ameaçaram os apóstolos ainda mais. Isso não mudou nada, eles continuaram. O Sinédrio se viu encurralado porque a verdade dos fatos estava contra eles. Os apóstolos incultos e iletrados não recuaram diante de suas arrogantes ameaças. Eles não recuaram. Você não pode recuar. Agora eu quero fazer essa foi a primeira parte, né? Dessa guerra, dessa luta, dessa perseguição que a igreja cheia do Espírito Santo sofre. Mas agora eu quero fazer a segunda parte. Uma igreja cheia do Espírito Santo triunfa nas adversidades. A igreja de Cristo sempre cresceu e avançou quando as coisas estavam difíceis. Uma igreja cheia do Espírito, ao ser perseguida, triunfa sobre as adversidades. Vemos no texto em apreço algumas atitudes dos apóstolos Pedro e João em face da perseguição e como a igreja triunfou sobre as adversidades. Em primeiro lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo busca a companhia dos irmãos em tempos de tribulação. O capítulo 4, versículo 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe diziam e haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Quer dizer, a primeira coisa que eles fizeram, nossa, os caras ameaçou a gente. A primeira coisa que eles foram buscar na igreja, nos irmãos, a força, o apoio. A igreja, você precisa de Deus, mas você também precisa de gente. Gente precisa do Senhor, mas gente também precisa de gente. Eles saíram dali daquele momento de guerra e foram para os irmãos, foram para a igreja. E tem um movimento por aí, né, de desigrejados. Eu não preciso de um homem comandando a minha vida. Eu não preciso de um carrasco. Tá, então você não precisa. Mas a gente vê Pedro e João saindo do momento de maior dificuldade deles e indo na casa dos irmãos, na igreja. Na igreja. Você precisa de igreja, você precisa de gente, você precisa da comunhão dos irmãos, você precisa disso. Pare de ser tolo, de achar que você não precisa, que você pode levar uma vida relaxada. Eu vou quando eu quero, eu vou pro culto quando eu quero, mas quando eu não quero também eu vou. Você deve ter um compromisso com os irmãos, porque os irmãos precisam de você. Mas também porque você também precisa dos irmãos. Tem que ter isso muito claro na cabeça. Eles contaram quantas... eles, uma vez soltos, procuraram os irmãos. Eles foram atrás da igreja. Você vê que lindo? Na sua aflição, não fuja da igreja. Busque a igreja. É na casa de Deus que brotam as soluções do céu para a sua vida. E quantas vezes eu, enquanto congregava na quadrangular do bairro São Jorge, triste, chateado com inúmeras situações que estavam acontecendo à minha volta, eu ia por culto chateado, mas às vezes encontrava uma palavra de um irmão ali, você não está bem, né? Me abraçava, orava por mim.
Às vezes vinha algum menino, algum jovem fazer uma brincadeira, eu me sentia feliz, dava risada. E ali foi promovendo cura para aquelas inquietações que ainda eu tinha. A igreja, os irmãos, essa comunhão, ela nos cura mesmo, né? Em segundo lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo busca o Senhor Todo-Poderoso em oração. Veja aí no versículo 24 e 26 essa oração que eles fazem. Lucas vai fazer esse registro no Evangelho de Atos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades juntaram-se a uma contra o Senhor, contra o seu ungido. Eles oraram, eles levantaram um clamor, e a primeira coisa que a gente tem que entender nessa perseguição é que sempre contra a oposição vai orar. Enquanto eu enfrentava, eu vou contar um testemunho pessoal meu para vocês, enfrentava forte oposição, né, no meu ministério. O que me manteve de pé foi que todo dia, 10 horas da noite, eu ia para o monte e saía de lá às meia-noite. Eu ia orar, acabava os cultos, eu ia orar. Eu não tava bem, eu estava passando por muitas perseguições, dificuldade, eu ia orar, eu ia buscar, eu ia clamar: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Eu ia em oração. Tá passando oposição, perseguição, vai orar, vai buscar. Ninguém pode se levantar diante dos homens se não se ajoelhar diante de Deus antes disso, né? Eles não pediram, você vê que eles não pedem vingança. Senhor, mata eles. Não, é só: Senhor, as pessoas se levantaram contra o Senhor, mas nós te louvamos, nós te agradecemos. Veja que lindo, né? De que forma aqueles crentes ergueram unanimemente aos céus a sua oração. Eles trouxeram à mente a soberania de Deus. No versículo 24, ó. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Você vê que eles iniciam isso aí: soberano Senhor. Esse soberano Senhor, quer dizer, em grego é despostes, quer dizer, né, alguém designado, um proprietário de escravos, uma autoridade de poder inquestionável. Senhor, tu és tudo isso, né? O Sinédrio podia fazer ameaças e proibições e tentar silenciar a igreja, mas a autoridade deles estava sujeita a uma autoridade maior. Os decretos humanos não podem passar por cima dos decretos de Deus. Não era o Sinédrio judaico que estava no controle da situação, nem mesmo os Césares de Roma, mas o Deus Todo-Poderoso que está sentado no trono do universo. Precisamos saber que Deus está no trono. Nada acontece fora da sua vontade e de seu propósito. Às vezes ficamos perturbados porque não paramos para meditar sobre a majestade de Deus. Quando você começa a olhar quanto Deus é grandioso, quanto Deus é magnífico, cara, você vai acalmar seu coração. Porque você vai saber: pô, mas tá na mão do Deus Todo-Poderoso a minha vida? Então tá tranquilo. Então tá suave, né? Você vê que lindo que Marshall vai dizer que é fútil para os homens urdir tramas contra o Deus, que não somente criou o universo, mas que também previu todas essas coisas. De acordo com A.W. Tozer, o maior problema da igreja é que ela não medita o suficiente acerca da grandeza do seu Deus. Você vê que lindo? Se a igreja meditasse o quanto Deus é grande, se a igreja parasse de fazer campanha de vitória profissional, de vitória financeira e fizesse uma campanha sobre os atributos de Deus, talvez as pessoas confiariam mais em Deus. É por não conhecer quem Deus é que as pessoas elas têm medo nos momentos de dificuldade. É por não conhecer os atributos de Deus, quem Deus é, o que Deus faz, o caráter, a personalidade de Deus, é que as pessoas elas ficam fúteis, superficiais e vivem de campanha em campanha. De campanha em campanha, de gás em gás. Não, Deus nos chamou para uma jornada. Isso que nós devemos entender. A segunda situação é que eles oraram fundamentados na palavra de Deus. A igreja conhecia a palavra e citou o Salmo 2 para mostrar que a rebelião humana contra Jesus foi prevista por Deus e não colocava em risco a soberania divina. Eles oram o Salmo 2, olha, e falam: Senhor, né, as nações se levantam contra o seu santo servo. Davi escreveu isso. E eles sabiam, eles citaram as escrituras, né? Eles estavam fundamentados na palavra de Deus. Eu quero incentivar você: ore fundamentado na palavra. Ore versículos bíblicos. Ore, sabe, pegue textos bíblicos que está falando com você e ore aquilo. Deixa Deus
Fundamente na palavra de Deus suas orações. Mostrar isso para Deus é mostrar que você considera o que Ele faz. Isso ainda traz mais paz para o seu coração, porque você sabe o final da história. Você lê o final do livro, no final do livro ele vence. Em terceiro lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo entende que a maldade humana não frustra os desígnios de Deus. Veja o versículo 27 e 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. As trevas odeiam a luz. Quando se trata de combater o bem, o mal reúne todas as suas forças numa abominável coalizão. Herodes e Pilatos eram inimigos, lembra que eu falei? Mas uniram-se para condenar Jesus. Essa orquestração, porém, longe de frustrar os desígnios de Deus, cumpriu o seu soberano propósito. Cara, os caras inimigos se juntou para pegar Jesus. Os saduceus só se juntaram com os fariseus porque eles estavam com inveja de Jesus. Quando Jesus pegou no pé deles, ele falou, opa, vamos juntar com os fariseus, não tem problema nenhum. Vamos juntar com nossos inimigos para matar Jesus. Quarto lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo não pede a cessação do problema, mas poder para testemunhar no meio dos problemas. Veja o versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a palavra. Eles não pediram, Senhor, fala esses caras param de pegar no nosso pé. Ai, Senhor, esses caras param de querer matar nós. Não, eles falam assim, nos dá mais poder ainda. Nos dá mais força ainda para anunciar a palavra, para anunciar essa salvação que há em Jesus. Eles não pediram que o problema acabasse. Eles pediram que Deus desse poder para eles vencer. Então eles não pedem que acabem o sofrimento. Ele não pede o fim das ameaças. Ele pede que Deus dê poder para eles testemunhar. E isso é muito legal. Você está atento ao seu chamado. Tem gente que está pedindo, Deus, faz eu parar de sofrer, eu não aguento mais. Deus falando assim, não, você está pedindo errado. Eu quero que você peça poder para testemunhar tudo isso. Veja agora no versículo 30. Versículo 30. Enquanto estendes as mãos para fazer curas, sinais, prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. A igreja não pedia milagres de vingança ou destruição, como fogo dos céus, mas milagres de misericórdia. Você vê que em quinto lugar, a igreja cheia do Espírito Santo tem expectativa de ação milagrosa. Ela começou a pedir, Senhor, então faz milagres, curas, prodígios, sinais, por meio da mão do teu servo Jesus. Eles sabiam que era Jesus que continuava curando através do Espírito Santo. Pelos poderes do Espírito Santo, no nome de Jesus, era Jesus ainda que curava. Eles sabiam disso. Eles não pediram para Deus, Deus nos tira do problema. Não, Senhor, dá poder para nós testemunhar no meio dessas dificuldades e nos dá a unção para curar os enfermos, para ter sinais, para que as pessoas possam ver o quanto o Senhor ama elas. Em sexto lugar, uma igreja cheia de Espírito é revestida com poder para pregar a palavra com autoridade. Versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Você vê que quando eles terminaram a oração, houve uma manifestação, houve um sinal. Muitas vezes, você não vai ver sinal nenhum na igreja. Não vai ver um barulho, não vai ver um terremoto, como eles viram. Tem terremoto. Mas esse terremoto aqui foi uma resposta falando assim, continue, não parem. Você está atento para os sinais que Deus tem dado para você? Deus tem dado sinais. Deus ainda, nos dias de hoje, dá sinais para nós. Às vezes alguém está ligando, alguém está dando uma palavra para você, você fala assim, nossa, aquela pessoa me deu uma palavra de Deus, de ânimo para mim. Às vezes é Deus tirando um sinal que você tem que continuar vivendo o seu propósito, vivendo o reino de Deus aqui na terra. Eles terminaram de orar. E tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Eles continuaram pregando. Aquele terremoto, aquele pum que deu nessa oração, no final da oração, mostrou Deus respondendo eles. E logo que Deus respondeu eles, eles continuaram com intrepidez anunciando a palavra de Deus. É muito lindo isso. É muito lindo ver que o Espírito Santo não é um fluido continua mecanicamente igual após ter derramado, mas é uma pessoa viva que, conforme a situação e a atitude dos fiéis, torna sua presença eficaz de forma nova e especial, plenificando os que creem. Esse plenificar torna-se eficaz no anúncio intérprete da palavra de Deus. Sob a oração com fé, a proibição de falar transforma-se no irrompimento de uma nova e larga torrente de proclamação. Proibiram eles de falar, eles passaram a proclamar ainda mais a mensagem de Jesus.
Você vê que linda essa igreja, cheia do Espírito Santo. Eles estavam cheios. Os sinais, eles oraram para que Deus trouxesse mais sinais. O quanto você, pastor, líder, está orando por sinais? O quanto você está saindo nas ruas e curando pessoas? Eu quero contar um testemunho. Hoje eu estava na Rua do Rosário comendo um lanche, um salgado, e estava a moça comentando que o filho dela estava com bronquite, estava com uma dificuldade respiratória. E a moça que estava atendendo ela, não por maldade, na verdade, acho que era a crença dela, né? Uma crença equivocada, mas era a crença dela. Falou, faz uma simpatia, meu. É assim, assado, me explicou para ela como funcionava aquela simpatia que cura a bronquite. Eu vi aquilo assim, me indignei, sabe? Puxa vida, Jesus ainda cura pessoas, por que tem que fazer simpatia, sincretismo religioso? Por que isso se é Jesus que cura as pessoas? Eu fiquei indignado, mas o Espírito Santo falou para mim, não quero que você testemunhe agora, porque você vai ofender a mulher, falando que Jesus cura. Espere, termine de comer seu salgado. Eu vi onde a mulher trabalhava, não vou falar aqui, mas eu vi onde a mulher trabalhava. E quando acabou, ela acabou de ir embora, eu paguei minha conta, fui atrás dela, ela estava no horário de almoço dela, eu falei assim, moça, eu acabei ouvindo a conversa sua, e o Espírito Santo pediu para eu vir aqui e orar pelo teu filho, para o teu filho ser curado. E eu creio que Jesus curou aquele menino. Por que eu creio que Jesus curou aquele menino? Porque Jesus ainda faz milagres. Jesus ainda faz milagres. Não precisa ir fazer simpatia, não. Porque Jesus cura teu filho. A gente tem que entender isso. E ser mais intérprete. Curar os enfermos. E se não curar? E se Jesus não quiser curar aquela pessoa? Seu papel é só orar. Se Jesus curar, você não deve se orgulhar. Porque não vem de você o poder. Se Jesus não curar, você não deve ficar triste. Porque também não vem de você o poder, não depende de você. Ore pelos enfermos. Ore, peça sinais. Eu quero finalizar, né, com uma frase, um alerta de John Stott. Não temos liberdade de ditar a Deus o que Ele pode ou não fazer, né? Foi o que eu falei agora. E se hesitarmos diante de algumas evidências de sinais e prodígios hoje em dia, precisamos conferir se não confinamos Deus e a nós mesmos na prisão da descrença racionalista ocidental. Hoje em dia, qualquer sinal que alguém prega, cura, as pessoas chegam, mas eu não acho verdade, não. As pessoas têm sempre um pé atrás, né? Elas não leem a Bíblia, elas não veem que Jesus ainda cura pessoas. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele ainda cura, ele ainda ressuscita mortos. Só que aí onde estão os discípulos de Jesus que vão orar por pessoas para elas serem curadas? Para elas serem restauradas? Para finalizar, do versículo 32 ao 37, vai falar do testemunho altruísta da igreja, né? Da multidão, veja o versículo 32. Da multidão dos que creram, era um coração e alma. Olha a unidade deles. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras, casas, vendendo-as traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. As pessoas começaram a vender terras, começaram a vender propriedades, começaram a ser generosas com dinheiro. Eu imagino aqui que nem todos venderam tudo que tinham. Aqui fala que a maioria, eles estavam tão engajados nisso, que eles falaram, viu, eu vou vender, vou ofertar. E eu tenho certeza que as pessoas que começaram a ofertar mais ainda na casa de Deus, começaram ainda mais, a oferta deles estava sustentando os apóstolos. E não só sustentando os apóstolos, mas estava sustentando a fome de pessoas. Eles estavam ofertando. Você vê que o crente cheio do Espírito Santo tem o coração aberto, mas também tem o bolso aberto. Não adianta você falar assim, eu amo o Senhor, mas você não é uma pessoa fiel com o seu dinheiro. Crente que tem o coração aberto para Jesus, Deus tem que fazer a obra no teu bolso também, velho. Você também tem que pôr a mão no bolsinho e financiar a obra de Deus. Contribuir financeiramente, contribuir com o seu dinheiro. Não adianta você ser aquela pessoa assim, eu ajudo, eu oro, eu leio a Bíblia. E na hora de mexer no bolsinho, você não se compromete? Você usa a estrutura da igreja, você usa a luz da igreja, o ar da igreja, você usa o tempo pastoral da igreja, você consome a igreja, você se sente feliz lá, se sente amado lá, você é cuidado lá, e na hora de pôr a mão no bolso para sustentar tudo aquilo, para que o evangelho seja disparado, para que mais pessoas possam ser alcançadas por tudo isso que você está vivendo, não, aí não, viu, me deixa quieto. Eu vou ofertar só um pouquinho de vez em quando. E isso também é para as pessoas que elas ofertam restos para Deus, elas cuidam de tudo da casa delas, mas aí um pouquinho, um restinho, elas dão para Deus. Para não falar que eu não dei, né?
Essas pessoas eram comprometidas, elas estavam dando com liberalidade, com generosidade, elas não estavam dando restos para o Senhor. Agora a gente tem que falar uma situação, né, que pessoas eram mais importantes do que coisas na igreja de Atos. Pois os crentes adoravam a Deus, amavam as pessoas e usavam as coisas. As pessoas estavam adorando o Senhor, amando as pessoas e usando os recursos pelas pessoas. Mas é bom a gente não confundir isso com comunismo, com socialismo, tá? É parecido, mas não é. Comunismo e socialismo, essas vendas das propriedades e dar para os pobres, não é. Não foi isso que aconteceu lá, tá? John Stott destaca que a venda das propriedades era voluntária e esporádica, à medida que surgia a necessidade de dinheiro. Adolf Paul diz que aqui não se ensaiava um novo modelo social, nem se definia um novo conceito de propriedade. William Barclay é claro nesse ponto. A sociedade chega a ser verdadeiramente cristã não quando a lei nos obriga a repartir. Que comunismo é isso, controle social. O Estado vem e obriga as pessoas a dividir, né? Mas quando o coração nos move a dividir, a repartir. Se o Estado obriga você a repartir, velho, qual é o bem, qual é o reino disso? O que aconteceu ali foi que o coração deles foi movido a repartir. Veja o que Calvino vai escrever. Seria preciso que tivéssemos corações mais duros do que o aço para não sermos tocados pela leitura dessa narrativa, nesse texto. Naqueles dias, os crentes davam abundante daquilo que era deles. Hoje, nós nos contentamos em guardar egoisticamente aquilo que é nosso. Mais insensíveis, queremos roubar os outros. Eles vendiam os seus próprios bens naqueles dias. Hoje, é o desejo de possuir, não é o desejo de possuir, mas é o desejo de possuir dos outros. Hoje em dia a galera tá tão egoísta, naquele tempo lá que Calvino está escrevendo, século XVI, ele está escrevendo, as pessoas estão tão egoístas hoje que elas não querem nem o que é delas, elas querem o que é dos outros. A desumanidade de muitos é tão grande que de má vontade concedem que o pobre more na sua terra, desfrute a sua água e o ar e o céu juntamente com eles. Hoje em dia a desumanidade está tão grande entre as pessoas da igreja que elas deixam que os pobres, que os miseráveis, que as pessoas que estão aflitas, os necessitados, os perdidos, respirem o mesmo ar delas. Cara, a gente precisa ser uma resposta para a nação. A gente precisa tocar o coração de pessoas. A gente não pode mais ser insensível a tudo que está acontecendo nesse mundo. E agora, no versículo 33, veja, a oração revestida de poder. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Né? A igreja pediu por poder, Deus deu poder, eles estavam anunciando, pregando o evangelho. Agora, no último lugar, para finalizar, o Atos capítulo 4. Agora vai ter o exemplo de Barnabé. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Barnabé era um homem bom, sempre investiu na vida das pessoas, sempre esteve envolvido em importantes serviços para a igreja. Primeiro, ele vendeu um terreno e depositou ao pé dos apóstolos para ajudar a necessidade dos pobres. Segunda situação, ele restaurou o ministério do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era desacreditado pela igreja. Era um assassino, era um cara que conheceu Jesus, mas ninguém acreditava no testemunho dele. Então ele restaurou, ele ajudou a restaurar o apóstolo Paulo. Também ajudou a restaurar João Marcos. Ele sempre foi uma pessoa focada em pessoas. Vendeu tudo o que tinha. A gente tem que entender também uma coisa. Barnabé era um levita natural de Chipre. Lembrando que levitas não tinham propriedades, não eram para ter propriedades. Simbolizando que os levitas, ele como levita, perdeu a função dele de levita, porque se ele precisava ter propriedade, é porque ele não servia mais como levita no templo. Então é muito interessante que Barnabé ele falou assim, não, se levita não tem propriedade, não tem por que eu ter propriedade. Ele vendeu tudo e deu ao pé dos apóstolos. Falou assim, eu não vou construir a minha vida em algo que não é meu. Se eu tenho propriedade, não era para eu ter. A Bíblia vai falar nas especificações dos levitas, os levitas não tinham herança nenhuma, a herança deles era o Senhor. E ele tinha uma propriedade, ele vendeu e deu para o pé dos apóstolos. E mostra que Barnabé, ele não estava nem aí para segurança pessoal, eu tenho uma propriedade, não. Ele não estava ligando para isso, ele ligava para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele. Você hoje, como tá? Você se considera um cristão cheio do Espírito Santo? A igreja que você congrega é uma igreja cheia do Espírito Santo? Ela está vivendo esses exemplos que a gente está vendo aqui? Ou ela é uma igreja
que está apática, se ela está apática, em oração, pede para Deus, vai até Deus, pede para que Ele traga um avivamento na sua igreja. Quem sabe não vai ser você que vai trazer esse avivamento para sua igreja. Que Deus te abençoe, te guarde, em nome de Jesus. Tamo junto.